Vocês estão me ouvindo bem, gente? Perfeitamente. Sim? Eu tô sem microfone, tô só com o celular mesmo aqui. Eu tô sem fone de ouvido, meu fone ficou meio ruim. E eu tô só no gogó aqui, mas dá certo. Deixa eu ver. Tem alguém nos visitando? Ah, ok. Tem alguém nos visitando? Não? Não, né? Belov, deixa de conversa. Tu é de casa. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Isaac Ribeiro. Certo? Sou diácono da Gemundo. Sou daqui de Fortaleza, Ceará. E faço aqui minha autodescrição. Sou um homem de 47 anos, 48 anos. Eu esqueço que eu fiz há pouco tempo, certo? Eu ainda tenho 47 ainda. Negro, careca, barbinha linda na régua, branquinha, tá? E, e estamos aqui para conversarmos, a gente bater um papo, a gente ouvir uns louvores, umas músicas que tocam o nosso coração, para a gente ouvir uma palavra, né? Vindo aí da nossa irmã Paula, do Reteté. E é isso, estamos aqui e estamos para acolher todos vocês, tá bom? Quero começar logo dando uns avisozinhos. Não, vou esperar mais um pouquinho. Dou uns avisos depois, que é o tempo que chega mais alguém, vai chegando mais pessoas e a gente vai dar os avisos mais para frente. Eu ia trazer um salmo, mas eu quero trocar esse salmo pelo um momento de oração que a gente possa fazer agora nesse momento. Eu vou orar. Por quê? Pela turma lá do Rio de Janeiro, né? A nossa solidariedade a todos, né? Que moram no Rio de Janeiro, dessa barbárie, né? Que está acontecendo, todos sabem, todos estão acompanhando aí nos noticiários, né? E eu não quero entrar aqui em méritos religiosos, nem de que a gente tem ouvido tanta coisa aí grotesca, né? De muita gente. Aí, Marcos, tudo bom, meu irmão? De muita gente que sei lá, que está achando isso muito bom, que está achando isso que tem que acontecer mesmo, que o Estado tem que fazer isso, mas não quero entrar nesse mérito, não. O que eu quero chegar aqui para você, e até porque a gente já conhece a nossa igreja, nós sabemos, nós temos um posicionamento em relação a isso tudo. Mas eu quero orar pelas famílias, né? Quero orar pelas mães, pelos pais, pelos filhos, né, que ficaram órfãos, né, independente de que quem morreu, né, mas alguém morreu, né, alguém ali deixou de existir, né, pelo menos na existência física, né, e orar para que Deus venha consolar os corações, né, dessas famílias, desses familiares, né, tanto das pessoas do morro ali do Rio, mas também como dos policiais também que também foram executados ali. Enfim, como costumo dizer, e a gente já sabe, em guerras não tem lado vencedor, quem perde sempre é as pessoas, né, a humanidade, a população. Mas eu quero fazer essa oração, que todos possam se unir a mim, né, com as suas intercessões, tá bom? E que Deus venha logo, né, resolver isso daí. Eu acho que nem Deus, né, a questão mesmo do homem, né, do ser humano mesmo, né, entender, né, que nós somos falhos, né, que tudo isso que está implantado, que tudo isso que está colocado já no sistema, foi o homem que criou, né. Mas que Deus venha nos dar esse entendimento cada vez mais, não só a nós, mas como a toda a humanidade. Beleza? Vamos orar. Paizinho, ai, Senhor, nós te louvamos. Nós queremos agora, nesse momento, Senhor, te pedir. Te pedir, Senhor, por aquelas famílias, por aquelas mães, por aqueles filhos que agora estão chorando, seus entes queridos, ó Pai. E, Senhor, que Tu venha com providência, Pai. Que Tu venha a ensinar, Senhor, a nos ensinar a como vivermos em comunhão, a como vivermos da Tua dependência, Pai.
né? Escutando a tua voz, entendendo a tua palavra, ouvindo, Senhor, o que tu tem colocado para cada um de nós, ó Deus. Porque, Pai, nós somos falhos, nós a todo dia, Senhor, nesse mundo a gente procura a viver, Senhor, de uma maneira certa, íntegra, digna diante de Ti. Mas nós sabemos que muitas vezes, ó Pai, o nosso coração pende para o lado do mal. Mas que isso não venha acontecer, Pai. Tu com a tua palavra, com o teu filho Jesus, que veio aqui à terra e nos ensinou. Vem, Senhor, trazer, Senhor, esse ensinamento, Senhor. Vem abrir as nossas mentes, vem, Senhor, nos trazer algo de Ti, Pai. Porque sem Ti nós não somos nada e nem podemos viver. Então, Pai, eu te peço, Senhor, por aqueles familiares, aquelas pessoas, ó Pai, que novamente, Senhor, Tu venha com refrigério aos corações. E que Tu venha trazer, Senhor, esse estado que eu digo é o estado que nos domina, que está acima de nós. Mais um pouco de Ti, mais compreensão, Senhor, mais humanidade. É o que nós te pedimos, ó Pai. Que venha olhar mais para os poucos favorecidos, pelos marginalizados, né, Senhor? Que venha olhar mais para os pobres, mais pelas minorias. E é o que nós te pedimos, Pai, porque nós só temos a Ti a quem recorrer. E aqui, Pai, nós vamos lutar, conforme Tu tem nos ensinado, sendo contra, Senhor, essa repressão, sendo contra, Senhor, esse sistema. Porque cada voz que é aqui levantada, Senhor, contra esse sistema, acredito, Senhor, da glória, que um pouco vai ser mudado, Senhor, de pouquinho em pouquinho, mas acredito, Senhor, que vai ser. Ainda acredito no homem, nos homens, acredito na humanidade e principalmente acredito em Ti, na Tua palavra e no Teu amor. Vem ser conosco, Pai, em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Senhor. Amém. Desculpa pela oração longa, tá? Mas foi necessário. Eu queria muito mesmo fazer essa oração. E tenho feito, né? A gente tem feito, né? Desde os acontecimentos. Mas é isso. Vamos lá. Louvores. Viviane, ela está presente, tá? Alguém viu ela por aí? Irmã Viviane não está. Mas pode começar aí, o Adele, pode soltar a canção dela. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, e na flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.
Massa, massa, que bom. É isso mesmo, né? É preciso saber viver. É, é um bom ensinamento, né? Porque pelo que a gente está vivendo hoje em dia, né? O homem precisa saber viver. Vamos lá. É, Vinícius. Seu irmão Vinícius, tá? Não? Não veio, acho que ele iria fazer. Pois pronto, vamos lá também. Pode soltar, Adele. Ele não mandou, acho que ele estaria ao vivo. Ele mandou sim. Mandou aonde? Peraí, então. Vai falando outras coisas que eu procuro. Eles que subiu a música. Não achou? Qualquer coisa eu te mando aqui pro teu WhatsApp, porque ele mandou até para mim também. Só um instante. Mande aí, por favor. Vou te mandar agora. Vinícius, tu faz isso comigo. Deixa. Peraí. É como já dizia o Faustão, né? Ô louco, meu! Que... Eu só me lembrei do é louco, meu. Pronto, Adele, te passei aí. Você dá pra tu passar daí? A gente vai falando outras coisas enquanto eu boto no jeito aí. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pois é, meus irmãos, vamos lá. Então vamos os avisos, tá bom? Enquanto a Adele vai organizando aí. Bom, gente, o nosso clube da leitura vai voltar, né, Jambeiro? E vai ser segunda-feira, às 20 horas, com o livro Descolonizando Afetos, Outras Formas de Amar. Né? É de Geni Nunes, né? É espanhol, acredito. Geni Nunes. Que tá na frente, é você, o professor? Isso. A indicação quiser falar mais um pouco aí, pode tá bom. Pode chamar aí a galera aí. Beleza. Estão me ouvindo bem? Então, né, tá. É uma indicação de uma colega do grupo e que eu achei bem interessante porque são capítulos pequenos, dá pra gente ler e comentar, e a gente vai fazer meia hora de leitura e meia hora de conversa. Eu acho que fica mais interessante, não tão cansativo para o pessoal, fica mais ágil, né, e a gente trocar ideias sobre o projeto, né, que fica interessante. A gente lê um pouquinho, dá para ler uns 2 capítulos ali, comenta e tal, e é sempre teste, né? Vamos testar, eu acho que assim pode ser uma possibilidade legal para a gente levar nessa nova versão. Eu e nossa linda, maravilhosa pastora Adélia estamos à frente disso tudo. É isso. Show de bola, lindo, maravilhoso. E também, quer falar, Adélia? Tu falou? Não, né? E também, lembrando que agora, próximo domingo, nós temos a nossa ceia, né? Com a comunidade. Ela é pela manhã, certo? 10 horas da manhã. Não sei quem vai trazer a palavra ainda, acho que é surpresa, mas vai acontecer. Domingo, 10 horas da manhã, certo? A nossa ceia. Então, vocês tragam os seus elementos. Dá para acordar um pouquinho mais tarde, né? Que é domingo, 10 horas. E vamos fazer essa ceia, tá bom? Em comunidade. Tem outra vez que não colocaram aqui, mas acho que quarta-feira agora vai ter a Ebona, isso também, que não teve ontem, né? Por motivos óbvios. E vai ser quarta-feira próxima. Tô certo, Marcos? É isso mesmo? Tá certo, sim. E eu queria aproveitar, pedir à igreja, lembrando que vai ser uma aula especial, um Pergunte ao Teólogo, com o nosso queridíssimo Léo Maltrapilho. E eu queria pedir que a igreja enviasse as suas perguntas, as suas dúvidas,
Muitas perguntas já chegaram, mas assim, dá para ser mais, tenho certeza disso. Então, a rapaziada aí, se animar, mandar. O professor Jambeiro tá ajudando o Léo aí na triagem das perguntas, né, Jambeiro? Isso. Eu Já mesmo fiquei mandei 5 sabendo. perguntas para ele. Eu já fiquei Aí- sabendo, Aí organizei, mas deram umas 10 ou 12 já perguntas, podem mandar mais. Eu estou até procurando nas minhas várias bíblias aqui, perguntas que eu faço para mim mesmo, para ir enchendo de perguntas. Mas façam. Quanto mais pergunta, melhor para a gente ter Vamos dar trabalho para Léo Maltrapilho, vai encher de Isso. perguntas. Rapaz, eu já ia dizer isso, viu, Marcos? Rapaz, você vai entrar nesse campo minado mesmo, né? O Ele Léo tá tem nervoso, coragem. o Léo tá nervoso, o Léo tá nervoso. Dá para fazer é bom 1, 2, 3, 4, Ei, 5, só de pergunta. é corajoso mesmo, viu? Eu vou dizer, meu irmão. Eu vou dizer, eu acho que 2 perguntas já dá para fazer um guisado grande, viu? Porque o que vai ter em cima de uma pergunta só, resposta vem e pergunta vai de novo, e vem para cá de novo, e vai de novo. Não tá no gibi, não. Mas vamos lá, legal. Eu gosto muito essa dinâmica aí, viu? E assim, a gente tem que lembrar que além do Léo, a gente tem o pastor Marcos, a gente tem o pastor Adélio, o pastor Berloff, que de vez em quando aparece por aqui, né? A gente tem mais pastores, então quando não der para um, os outros entram no jogo. É igual o outro. Sai titular, entra reserva e o jogo continua sendo bem jogado. Massa. Legal. Show de bola. Pois pronto. Quarta-feira que vem, próxima, né? Vamos ter a nossa É Bom com o pastor Léo. Pergunte ao pastor e faça suas perguntas. Beleza? Deu certo, Adele? Pronto. Depois eu vou pedir os diáconos para passar a sacolinha. Tô brincando, gente. Tô brincando. Tô voltando aqui. Lembrando aqui da igreja fundamentalista. Mas lembrando, só um instante, Adele. Lembrando, enquanto você joga essa música aí, vou só falar aqui do nosso Pix, né? E se alguém puder jogar aí no chat, eu agradeço. Mas no final, a Adele quiser colocar também aí na telazinha, fica bom. Mas enquanto vai passando a música, as pessoas vão fazendo essa contribuição, gente. Nós não temos, né, esse costume de cobrar nada, oferta, pedir oferta, que no fundo é uma oferta, né? Mas dízimo, né? E a gente não promete nada de que Deus vai você ofertando ou dizimando, Deus vai te abençoar, não, ninguém diz isso não. Deus nos abençoa porque Ele é bom mesmo, em todo o tempo e o tempo todo, né? Mas nós temos que trabalhar sim para arrecadar o nosso mantimento, o nosso salário, né? Digno, e ajudar pessoas que não podem, que não teve a condição ou a sorte que nós, né, tivemos de conseguir um emprego, de estar trabalhando. Mas sabemos que tem pessoas e tem irmãos que às vezes passam por necessidades, e nós somos uma igreja que nós não deixamos essas pessoas, né, muitas delas pessoas da comunidade, mas também algumas não, né, mas são pessoas próximas, né, ali de alguém da comunidade, que sempre traz alguma demanda, né, uma conta de luz, um gás que acabou. O pastor mesmo, o pastor Léo, geralmente joga muito, né, ele faz muito isso na G-Rio, e é muito bom e é gratificante a gente poder colaborar com amor, com gratidão, porque Deus nos deu justamente para isso, para o nosso mantimento, né? E não só o nosso pessoal, de nossos familiares, mas de todos aqueles que está a necessitar, a precisar, né? E vamos abrir nossa mão, vamos fazer nossa contribuição, certo, irmãos? E é isso. Acho que se a gente não fizer isso, a gente não é igreja, né? A gente não está aqui só para estar em comunidade, ouvindo a palavra, não. A gente tem que ter a nossa parte, e é isso que Cristo nos trouxe, né? Para nós ajudarmos a quem não tem, né? Ou a quem está precisando, tá bom? Vai lá, Adele, manda aí. Tudo bem, galera? Queria compartilhar com vocês uma música que eu escrevi quando eu devia ter uns 16 anos. E eu acho que é incrível que de lá para cá tanta coisa mudou, minha cabeça mudou de tantas formas, mas
ainda assim eu consigo me sentir tocado por essa ideia, né, tantos anos depois, e eu queria dividir ela com vocês, e espero que ela também atravesse vocês de uma forma positiva. Valeu, mano, Vinícius. Quem é música aqui sabe se ele tocou em Dó maior, sabe? Marcos, diz aí, Marcos. Tocou, Marcos, acho que ele tocou, que ele botou a mãozinha ali. É o nosso Vinícius Dó maior, né? Achei engraçado que lá no nosso encontro intergaláctico, tudo que ele tocava, violão, teclado, tudo era Dó maior. E eu acho que era o ukulele, não foi? Que ele levou também, ele foi a dele. Era Dó maior. Ele dizia assim, ó, só que você cantar em Dó maior, só você tocar em Dó maior. Aí por isso que ele ficou Vinícius Dó maior. Mas massa, meu irmão. Tamo junto. Valeu. É isso, pessoal. E vamos lá passar para a nossa amada irmã diácona Ana Paula. Manda aí, minha irmã, traz a mensagem aí, que nós estamos aqui todos ouvidos. Contigo. Boa noite, igreja. Hoje tá sinistro, hein? Vocês, ó, o pastor Marcos tinha falado, irmã Ana, você pode trazer esse mês uma palavra para a gente? Eu falei, claro, sem problema, pastor. Eu fico até assustada quando vocês confiam em mim, porque o negócio é meio arrochado. Comigo, eu sou de uma outra época. Mas, óbvio que a gente sempre tem que estar pronto e atender ao pedido e deixar aquilo que... Peraí, estou no tablet, está caindo. E deixar atender aquilo que o coração da gente fala. Então, gente, assim, se alguém não está querendo mais ouvir falar sobre isso, ou se alguém não está mais querendo
está querendo deletar essa parte do que aconteceu, porque são situações que acontecem que fazem as nossas vísceras machucarem dentro da gente, né? E não está dando para passar batido sobre o que aconteceu essa semana, sobre o que aconteceu anteontem, no Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro há alguns anos, não cheguei perto da violência, nem um mínimo dessa violência. Nunca, nos anos que eu morei lá. Eu morei lá, mudei para o Rio de Janeiro em 1995, eu tinha pouquinhos anos de idade, agora eu tenho um pouquinho mais, mas não cheguei perto dessa violência. Essa violência já existia, mas nada do que foi feito como foi feito ontem, anteontem. E está reverberando ainda, porque essa violência ela já vem acontecendo nesses últimos anos desse governo, desse Cláudio Castro. Ela tem acontecido e isso é uma coisa que mexe muito comigo, dói muito comigo. Eu tenho meus parentes lá, tenho familiares lá. O meu primeiro companheiro, aos 20 e poucos anos de idade, tinha acabado de entrar para a Polícia Militar, um homem preto, que mora na Zona Oeste, honesto, não é policial que se atreveu a entrar para o mundo do crime, da milícia, não, inclusive lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande, mora num bairro onde os policiais ganharam suas casas para poder ficarem perto, né? Os policiais, o pai policial, ele seguiu a mesma carreira, continua sendo honesto, deve faltar pouco mais de 2 ou 3 anos para se aposentar, e muito provavelmente deve ter sido convocado para essa operação que aconteceu. Não tenho notícias, mas que Deus tenha poupado a vida dele, de alguma maneira. Contextualizando, né? Colocando dentro daquilo que a gente se propõe, a dele, quando me avisou, Ana, é hoje, é você. Só que aí ninguém me falou que o Berloff ia estar aí, só para me lascar mais um pouquinho. Por favor, feche sua câmera. E a Thaís vai e fala, eita, a Ana Paula que vai trazer a mensagem hoje. Eu falei, caraca, vídeo, não faz isso comigo não, mas gente, sério. O que eu quero dizer hoje é simplesmente sobre aquilo que é o que é ser igreja de verdade. Sei lá se vou estar certo ou se vou estar errado, mas não tem como não falar de amor diante de tudo isso que a gente está vivendo e de tudo isso que a gente viveu. Eu fui dormir nesse último dia desses acontecimentos passando mal, de verdade, passando mal. Ontem o assunto aqui em casa não foi outro, o que a gente está vivendo, e hoje esse assunto está culminando. Ontem eu cheguei num grupinho que eu e a Adele temos com a Natália, e eu falei, tô bem não, hein? Tô bem não. Esse negócio que está acontecendo aí, junto com tudo que está acontecendo dentro de mim, não está me fazendo bem, não. Me atura aí, por favor. E aí ela vem me dar a notícia de hoje. Então, eu queria falar como um texto base, né? Como em João 13, 34 e 35. Não, só para lascar mais um pouquinho, sim, né? Para me pegar com um pouco mais de responsabilidade. Um ano depois de ter adquirido o livro com um Berlofa, diretamente das mãos dele, lá no Encontro Intergaláctico, eu terminei de ler o livro dele hoje. Hoje. Eu comecei a ler tem 3 semanas e terminei hoje o livro. Então, pronto, né? Eu tô aqui, com sangue lá batendo aqui dentro de toda a informação que eu peguei, o Negro Nazareno. O outro eu ainda não comecei, não. É o Negro Nazareno, que traz muita dessa mensagem do que a gente está vivendo. Então, em João 13, 34 e 35, fala assim,
Um novo mandamento vos dou. Ah, Berloff, inclusive eu queria saber por que você usou tanto a NVI no, no, nas suas citações. Depois a gente conversa sobre isso. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos amem. Peraí. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Foi tanta dor que a gente sentiu, eu falo por mim, foi tanta dor que a gente sentiu ao ver tudo aquele massacre, aquilo tudo que estava acontecendo, que não tem como a gente separar o sacrifício de Jesus, se entregando por amor. Jesus Cristo, ele morreu de novo, ele se sacrificou, ele foi crucificado de novo, só agora, nesses últimos dias aí. Mais de 120 vezes, porque foram os corpos que apareceram. Inclusive os corpos dos policiais, que também são jogados no mesmo lugar, na mesma vala comum, daqueles que estão ali sem a proteção do Estado. Ah, mas bandido bom é bandido morto, tem que morrer, não é isso que a gente escutou aí durante esses tempos todos, e eles estão tentando manter essa mesma narrativa. Não dá para a gente, como igreja progressista, ou igreja que enxerga Jesus, né, na horizontal e não na vertical, serve a Jesus na horizontal e não na vertical, ama a Deus, olhando e amando o nosso próximo, a gente não tem como separar o amor de Cristo e de como ser igreja sem a gente olhar para tudo o que o Estado deixa de cumprir. Não vou entrar nessas camadas, porque eu não tenho nem propriedade para falar sobre isso. Aliás, eu não tenho propriedade para falar sobre absolutamente nada, só sobre aquilo que eu sinto, que eu vivo. E eu realmente não dá para separar e ser igreja se eu, Ana Paula Silva Belém, nascida e criada em Brasília, numa situação confortável, porque o meu avô mudou do Rio de Janeiro para Brasília na mudança da capital e criou os filhos dele aqui. Minha mãe chegou em Brasília com 10 anos de idade. Eu nasci aqui, vamos dizer assim, para uma mulher afrodescendente, preta, eu vivi muito bem. Eu me alimentei muito bem. Eu pude estudar, se quisesse, muito bem. Eu pude fazer tudo o que eu queria muito bem. Eu escolhi outras coisas, mas a gente é soma daquilo que a gente escolhe. E graças a Deus, um dia Jesus Cristo olhou para mim e falou: eu acho que ela vale a pena andar junto comigo. Assim como ele fez com alguns dos discípulos, né, dos apóstolos lá, que ele falou: então larga tudo aí e vem comigo. E alguns deles tiveram coragem de largar de verdade e ir junto com ele. E diante das coisas que a gente consegue entender, por que eu, sendo igreja, eu falo por mim, mas as minhas palavras eu gostaria muito, de verdade, que incomodasse cada um que está aqui dentro hoje. Que incomodasse de verdade cada um que está aqui dentro hoje. Porque se eu não puder fazer diferença dentro do meu privilégio de mulher preta, que eu não tenho nenhum, só porque o meu avô veio na mudança da capital e eu não fui criada na Baixada Fluminense, porque senão eu teria sido criada lá. Mas o meu avô veio na mudança da capital e a minha história de vida foi diferente. Mas eu, sendo igreja, eu, Ana Paula, mulher preta de 50 anos, com toda a carga das mulheres pretas que existem, das mães pretas que perderam seus filhos pretos, que sempre são alvos, foram muitos alvos ali, mas mesmo elas, dentro do sacrifício que elas têm que fazer todos os dias e agora estão lá, morrendo junto com os filhos que morreram.
com aquela fileira, porque depois apareceram mais 60 corpos, né? Estavam escondidos, estavam lá na mata tentando, e eles foram emboscados ali. Se a gente não conseguir fazer diferença, falando do que a gente abre a boca para falar atrás do nosso computador, e ser diferença na vida dessas pessoas ou de outras pessoas, do que valeu meu avô ter saído do Rio de Janeiro para eu estar aqui? Do que valeu? Não valeu nada. Eu não posso, aqui, no alto da minha arrogância, dentro dos meus 50 anos, com as oportunidades de vida que eu tive, que foram mínimas para quem eu sou, que outras pessoas tiveram muito mais, mesmo tendo menos do que eu, porque elas não têm a cor da minha pele. As pessoas que não têm a cor da minha pele, mesmo tendo menos daquilo que eu pude ter de oportunidade, elas têm bem mais privilégio. Ela tem bem mais entrada e saída em qualquer lugar. Mas não é sobre isso que eu queria falar, não. O que eu quero falar e o que eu gostaria de incomodar é que não adianta a gente, atrás da nossa proteção, do nosso conforto, olhar para aquilo com indignação, da ânsia de vômito, não conseguir, porque a gente não tem noção do que é passar por aquilo. A gente não sabe o que é passar, ou ter que se abaixar, ou ter que se esconder, ou que não é saber, você está tentando chegar no teu trabalho, querendo saber como é que teu filho está indo para a escola ou saindo da escola, ou dentro da escola como é que está sendo. A gente não tem noção do que seja isso. Mas porque nós somos a igreja, a gente não precisa estar dentro da igreja, nós somos essa igreja. E se a gente não consegue se posicionar no mundo como pessoas para fazer diferente, você não está sendo nada diferente daqueles que vão com a arma para matar essas pessoas. Porque só falar, ter um discurso bonito, ou ter um discurso que defenda, não vai te tirar do seu sofá, de trás da sua tela do computador ou da sua tela do seu celular. Por mais melhor e maior que seja o seu discurso, não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu fiquei pensando hoje, o dia todinho, Senhor, o que eu posso fazer? Além de estar aqui no meu conforto. Aí ele falou comigo assim, falou e falou mesmo. Você tem que ter vergonha na tua cara, Ana Paula. Você tem que ter vergonha na tua cara. Porque eu estou há 3 semanas na terapia reclamando porque eu saí de uma cidade satélite privilegiada e vim morar numa cidade satélite de gente pobre, onde eu vejo caras diferentes das caras que eu estava acostumada, onde eu tenho que pegar um ônibus que é 1h30 quase da onde eu trabalhava, sendo que da cidade satélite que eu morava era 18 minutos, 20 minutos, 15 minutos de carro. Eu podia pegar o meu carro e ir trabalhar e voltar, porque a gasolina que eu ia gastar era muito menor. Aí Deus falou assim para mim, você tem que tomar vergonha na tua cara e parar de querer só ficar querendo comer a carne que você quer comer todos os dias, ou ter a diversão que você quer ter toda a vida para poder satisfazer o seu desejo e deixar de ser esse hipócrita que você está sendo. Porque é muito fácil eu falar aqui, ó, porque eu sofro, porque eu estou sofrendo racismo dentro do meu trabalho, eu estou sofrendo etarismo dentro do meu trabalho, eu estou sofrendo porque eu tive que sair do Guará, uma cidade satélite bonita e snob de Brasília, para morar no Riacho Fundo 2, uma cidade satélite, num condomínio de Minha Casa Minha Vida, onde eu tenho muito mais conforto, onde eu tenho muito mais descanso, onde eu estou longe dos conflitos que eu estava vivendo na cidade satélite bonita, que eu criei os meus filhos, porque os meus filhos foram bem criados, as igrejas que nós andávamos eram igrejas confortáveis. Eu podia falar para eles podiam falar que não, você mora lá, então você é bodinho do Guará, que é a gíria de Brasília, é bodinho do Guará.
qual a diferença? Qual era a minha diferença? Para quem estava matando aquele pessoal lá dentro da favela? Nenhuma, porque eu não fiz nada. E eu não ter feito nada é a mesma coisa de estar dando um tiro na cabeça de alguém. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. A minha vida tem mudado e eu tenho andado em lugares que eu jamais colocaria os meus pés. E ainda assim eu estou reclamando disso porque esse não é o tipo de vida que a minha mãe escolheu para mim. E realmente não é. Mas esse é o tipo de vida que Deus colocou na minha frente para falar assim: você não diz que quer fazer a diferença? Então faz a diferença. Você não diz que quer anunciar as boas novas? Então anuncie as boas novas. As boas novas que você tenha que anunciar, não é que você se esforçar, você vai conseguir coisas boas, não. As boas novas que você tem que anunciar é você sentar do lado de uma pessoa que não tem nenhum sentido na vida mais e falar para ela: olha, a gente está junto aqui, porque se a vida não tem sentido para você, quando Jesus entra nela, tudo faz total diferença. Tudo faz total diferença. E é isso que eu queria deixar, porque eu me indignei muito com tudo isso que está fazendo. E eu me indignei, eu tenho me indignado desde sei lá quando que eu estou me indignando, desde que começou essa política do Messias Bolsonaro, eu tenho me indignado. Isso foi me afastando daquilo que me dava conforto. Mas só que ainda assim eu resisti em permanecer nesse conforto. Mas aí, se a nossa indignação não virar amor, o amor caridoso, aquele amor que fez Jesus andar só com gente errada, o Jesus, filho da mal falada, né? Da menina mal falada, o Jesus que olhou para a mulher samaritana e falou: e aí, como é que tá? E o seu rolê? Que nenhum desses 5 maridos são teus. O Jesus que fala da palavra do bom samaritano, que depois dos mestres da lei lá, os sacerdotes, passarem pelo aquele cara que foi lá assaltado e tomou um monte de porrada na cara e ninguém quis ajudar, o samaritano fez questão de ajudar, levar para um lugar, para guardar ele, para deixar ele em um lugar seguro, para colocar um unguento, um bálsamo nas feridas dele, dar um dinheiro lá para quem hospedou para poder manter ele lá e depois voltar para saber se ele estava melhor. Eu fiz isso, eu, Ana Paula, fiz isso. Eu voltei lá para saber se aquela pessoa que um dia eu ministrei, Jesus Cristo, vai te libertar se você se arrepender dos seus pecados. Eu fiz muito isso. Eu voltei lá para saber se aquela pessoa que se arrependeu dos pecados, ela continuou arrependida dos pecados dela e não voltou para o pecado? O que me interessa isso? Qual é o interesse? Qual a diferença que eu fiz no mundo sendo assim? Eu não fiz nenhuma diferença no mundo sendo assim. Então, se essa indignação toda que está dentro de mim não se transformar nesse amor, e esse amor não servir para revolucionar aquilo que está errado diante de nós, não adianta. Então, que a nossa indignação diante de tudo isso que aconteceu agora, porque isso só foi uma coisa que indignou o mundo inteiro, porque, né, indigna o mundo inteiro, que é muito, né, é muita morte de uma vez só, mas todos os dias, dentro das comunidades, nas favelas, as pessoas da favela, da comunidade, a pessoa preta, ela está sendo alvo. E todos os dias ela está sendo alvo. Se eu não fizer todos os dias alguma coisa para fazer diferença, o que é que você vai fazer de diferente, Ana Paula? Não sei. Eu vou gritar, eu vou espernear, não sei.
mas eu vou botar a minha voz para que a minha indignação vire um amor que revolucione de verdade. Eu preciso fazer com que a minha voz seja ouvida de um jeito que faça diferença na vida daquela mãe que perdeu o filho dela lá, na vida daquele pai que estava desesperado. Eu vi hoje uma reportagem que estava desesperado. Meu filho, ele só estava indo para a escola. Para aquela mulher que sabia que o marido dela era do movimento, mas ele não tinha tido outra escolha a não ser do movimento. Porque o Estado não deu para ele aquilo que ele poderia ter sido. Será que eu sendo Ana Paula, que fico aqui só fazendo meu pix para a Igreja da Garagem, vai fazer diferença? Beleza. Então eu vou ser a Ana Paula que vai fazer o pix para a Igreja da Garagem para fazer diferença na vida de alguém, que vai mudar a vida de alguém. Ou eu vou ser só a Ana Paula que chora um pouquinho, ora pela dor daquelas pessoas e dá lá a cara dela lá na internet para poder militar contra as pessoas que vieram caindo, matando em cima de mim. O que você tem a ver com isso? Você foi criadinha, bonitinha lá em outro lugar. Você não tem nada a ver com isso. É isso que meus parentes falam. Eles ficam me marcando. Eles vão me marcando nas postagens. Isso é uma das coisas que mais me indignam. A gente não tem direito de deixar passar batido isso, tudo que aconteceu. E ser bálsamo na ferida de alguém que perde tudo, ou que nunca teve nada para poder perder e ainda assim perde a sua vida e deixa um monte de pessoas aqui atrás sem aquele dinheiro que foi perdido, não é usar da nossa hipocrisia, assim como Deus falou para mim, para dizer, ela é uma mulher progressista, de esquerda, mas é uma mulher que fica só ali atrás do computador, militando, postando, reproduzindo as coisas que a gente acredita sem deixar ninguém falar, porque eu também não deixo mais ninguém falar aquilo que eu não quero ouvir. Então, só fala só o que eu quero ouvir, não fala mais o que eu não quero ouvir, não. Então, eu não vou ser mais essa Ana Paula hipócrita, e se vocês estiverem me vendo ser hipócrita, por favor, me corrijam. E eu autorizo qualquer pessoa que enxergar essa hipocrisia da mulher de esquerda, que progressista, da igreja antifundamentalista inclusiva, que aceita todo mundo de boa, mas que só fica dentro do conforto da minha casa. Os meus filhos são meninos pardos de pele clara que nunca passariam pelo desconforto do que os outros passariam, ou do que eu mesmo passaria se tivesse sido criada lá no Rio de Janeiro, que eu não fui, porque meu avô veio na mudança da capital. Mas, por favor, que esse incômodo, que essas notícias fizeram a gente passar essa semana, não deixe a gente só ter o incômodo, porque as notícias vão parar, eles vão abafar, isso vai virar um filme a qualquer momento, vai virar um filme a qualquer momento. E a gente vai se indignar de novo quando o filme fizer sucesso, e a gente vai saber que aquele filme lá foi real. Mas não vamos deixar isso acontecer, não. Eu não estou falando para a gente fazer uma revolução, pegar umas armas e ir lá matar os caras que mandaram matar. Não estou fazendo isso, não. Eu estou fazendo para a gente fazer uma revolução dentro da gente mesmo e não deixar que o nosso discurso seja só esse discurso barato, sem efetivamente, ou discurso de final de ano, que a gente precisa fazer diferença na vida de final de ano. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não, para a gente ser assim, não. Eu não quero mais ser essa pessoa, não. Eu não quero ser a Ana Paula hipócrita que ficou chorando. Eu estou perdendo. Eu estou deixando tudo para trás, tudo que eu construí. Eu não construí porra nenhuma, não construí porra nenhuma. Porque eu não sou essa mãe que o filho levou uma bala porque ele estava portando um fuzil, defendendo o traficante e conseguiu fugir.
Eu não sou essa mãe. Eu sou a mãe que fez um casamentão para uma filha, que criou os filhos dentro de uma realidade completamente diferente das que eles teriam vivido se eles estivessem lá naquele lugar de desconforto que eu estou falando. Eu estou falando desse jeito, mas é porque eu estou indignada mesmo. Mas agora eu não estou mais indignada com o que o Cláudio Castro fez, com o que Jair Messias Bolsonaro fez com o Brasil. Foi quando eu comecei a me revoltar. Não estou. Eu estou revoltada, indignada comigo. Porque não dá para a gente ser igreja se a gente ainda quer escolher aquilo que a gente vai fazer de melhor para o outro. Não tem escolha. Não existe escolha. A gente só tem que ser aquilo que Jesus Cristo foi. E ele foi crucificado de novo. Mas ele também pode ser ressuscitado de novo. Diante daquilo que a gente vai fazer em favor das pessoas que estão aqui do meu lado. Eu não preciso estar lá, não estou no Rio de Janeiro. Eu queria estar. Amanhã vai ter uma passeata aqui em Brasília. Eles convocaram a gente para a gente ir com camisa branca e levar uma vela, em protesto ao que aconteceu. Se eu puder, eu vou. Mas olha aí, mais uma vez, se eu puder, eu vou. Não, eu tinha que me colocar para ir. Aqui em Brasília a gente tem essa cultura, tá? E é horrível. E eu não sei mais quem é que está aqui, além do Jambeiro da pastora Adele, mas vocês sabem do que eu estou falando. Gente, a gente inventa desculpa para tudo aqui em Brasília. A gente inventa desculpa para tudo. A gente está sempre dando uma desculpa para não estar junto. A gente está sempre dando uma desculpa para não fazer um movimento social que a gente poderia fazer, um movimento assistencialista. A gente está dando desculpa. Há quanto tempo, Adele, que a gente fez aquilo lá que a gente fez? De cortar a verdura? Há quanto tempo que a gente deixou de fazer? Que a gente não vem fazendo, a gente fica tentando. Ah, não, vamos fazer, porque a gente precisa se juntar, a gente tem uma casa gigantesca agora de um cara que ofereceu e abriu a casa dele, mas a gente ainda não conseguiu se reunir lá. Isso é vergonha para a gente, porque a gente tem projeto e a gente pode colocar esse projeto em andamento. É vergonha, é vergonha. Então, eu falo de mim, acabou a desculpa, não tem mais tempo para dar desculpa. Não tem mais tempo para dar desculpa. A gente tem que fazer, mas eu tenho uns compromissos aí que eu preciso. Beleza, você tem. Eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto poder fazer um negócio ali socialzinho. Não, não queria não, você vai fazer. Se é isso que vai fazer a diferença, se é isso que vai fazer você com que a sua indignação se transforme em uma causa real, então para de dar desculpa e vai fazer. Para de dar desculpa e vai fazer. Eu não consigo ser diferente, né? Eu falei que hoje eu não ia ser emocionada, eu falei para mim mesmo, não vou ser emocionada, não. Mas não consigo ser diferente, desculpa, igreja. Mas é aquele amor que Jesus transferiu para os apóstolos, falando para eles que ama uns aos outros assim como eu amei vocês, porque quando vocês amarem uns aos outros, os outros vão reconhecer que eu estou em vocês. Então é sobre isso. Que esse amor, que essa indignação se transforme em amor e esse amor possa revolucionar dentro da gente alguma coisa que a gente realmente vá lá e faça a diferença. Que a gente vá lá e faça de verdade a diferença. E que se dane, né? Não, Jambeiro. Se você tiver que fazer sozinho, você, uma lousa e uma árvore. Ou você vai precisar de muita estrutura para poder fazer isso. Ou você vai precisar. Porque aí a gente começa a colocar um monte de impedimento. Não, se eu não tiver tal coisa, eu não consigo tal coisa. Mas se eu não tiver tal coisa, aí eu precisava era só de uma caixa de som, ou precisava de um microfone, ou precisava de um giz para escrever numa... Aí a gente começa a colocar um monte de impedimento. Aí isso daí deixa de ser indignação, deixa de ser amor, e volta ali, para o nosso comodismo, para nossas desculpas. Eu não quero mais ser a Ana Paula hipócrita que Jesus deu na minha cara. Porque segunda-feira eu estava sendo terça-feira.
Eu estava sentada na frente da minha psicóloga, falando para ela que eu ainda não consigo me conformar com a vida que eu tô, porque parece que eu perdi tudo. O que foi que eu perdi? Eu não perdi nada, porque a minha vida está aqui intacta. Os meus filhos estão seguros, embaixo de um teto, com conforto, com bastante comida, com trabalho, com dinheiro, eles estão seguros. E eu também, mesmo com todo sufoco, cheio de planos, cheio de projetos, mas achando que eu perdi tudo. Porque eu estou morando numa cidade satélite, distante, longe de tudo. Tô não. Agora é que eu estou começando a ganhar a vida, porque eu posso enxergar que o que eu tinha sobrando é o que estava faltando na vida de alguém. Então não dá mais para eu ser hipócrita. Não dá mais para eu ser hipócrita. Então que a minha indignação se transforme naquele amor que eu digo que eu tenho pelo meu próximo, mas eu tenho só na palavra, eu não tenho na ação, na atitude. Então vamos ter atitude de verdade? Vamos ter atitude de verdade? Que seja amanhã eu indo lá para a esplanada dos ministérios com uma blusa branca e segurando uma vela por uma vida que foi morta lá no Rio de Janeiro. Mas que isso não morra dentro de mim, esse sentido. E que não seja de uma revolta, de vingança, não. É de fazer diferença na vida do outro, porque o meu amor tem que ser horizontal. Não tem que ser aqui do alto da minha realidade, que já não é boa, porque olha para mim. Não digo daquilo que eu tenho, daquilo que eu possuo, mas eu digo da pessoa e da minha ancestralidade, de onde eu vim. Mas que do alto disso aqui eu não olhe daqui para baixo, eu olho daqui para o lado, daqui para frente, e faça verdadeiramente uma revolução. Vamos fazer a revolução. E que a nossa arma seja aquilo que a gente pode fazer de diferença. E olha, igreja, quando vierem os apelos, ou a corrente solidária lá que o Léo faz, ou alguém falando, precisa fazer, cara, se tem 50 centavos na sua conta, faz o Pix de 50 centavos. Porque você vai estar se movendo e o mundo vai estar movendo junto com você. Não deixa isso morrer, não. Essa indignação, essa revolta, essa ânsia de vômito que a gente ficou com tudo que a gente viu, que ainda tá pulsando dentro da gente. Mas que eu tome vergonha na minha cara, que a minha cara hoje se encheu de vergonha por causa do meu egoísmo, por causa da minha pobreza de espírito, do meu mimimi, do meu vitimismo. E eu tenho um lugar de fala para poder falar sobre vitimismo, para poder falar sobre injustiças. Eu tenho. Ninguém tira isso de mim, eu tenho. Mas eu estou reconhecendo que mesmo dentro desse meu lugar de fala, do meu lugar de fala, de tudo que aconteceu, os meus antepassados, até eu chegar aqui, eu estou errada. Eu estou sendo hipócrita. E eu não posso deixar que isso perdure dentro de mim, porque senão não tem salvação que chegue para mim. Aquela salvação que eles falam, né, que a gente já não acredita mais, mas para mim não tem salvação. Eu mereço um tiro na minha testa tanto quanto os outros, porque eu não me posicionei em favor deles. E aí o Isaac já fez a oração, então eu vou só dizer as palavras aqui que eu gostaria de colocar como, para finalizar o que a gente está dizendo, eu vou ler, que eu digitei aqui. Mas eu vou ler com os olhos fechados, eu não vou ler com os olhos fechados, porque senão eu não vou conseguir ler, mas queria que vocês fechassem os olhos, por favor, e internalizassem isso. Senhor, faz de nós instrumentos do teu amor revolucionário. E onde houver a guerra, que nós sejamos paz. E onde houver o medo, que nós sejamos a fé para suplantar esse medo. E onde houver morte, que nós sejamos vida
e que sejamos vida eterna. Era isso que eu queria dizer, igreja, para vocês. Eu costumo sempre no finalzinho, ai, me desculpe, não me desculpo não, é porque isso é o que eu precisava dizer hoje, diante de tudo aqui. Você viu que tem voz no fundo, né? É, era o que eu precisava dizer diante da minha indignação. E como a palavra é, né? Sendo boa, pentecostal, como eu sempre fui, ela é faca de dois gumes, ela corta lá e corta aqui. Eu fui muito ferida diante da meditação que eu precisei fazer. É, divisa de fogo, varão de guerra. Então, ela é. Eu fui muito ferida para poder conseguir entender a mensagem que eu precisava passar hoje. Fui muito ferida, muito ferida. E eu espero que esse sangue que saiu de dentro de mim, eu tenha conseguido jorrar em cada um de vocês, para que vocês, com essa mesma indignação, tenham esse amor que vai revolucionar a vida de uma pessoa sequer. E que se uma pessoa daquelas que morreram não tiverem morrido, tiverem tentando fazer a diferença na vida de alguém, deu certo o que a gente precisava fazer. Obrigada. Eu amo vocês. Obrigada pela oportunidade. Vocês são muito corajosos em me deixar falar, mas eu precisava falar. Obrigada, igreja. Isaac. Nós que agradecemos, Ana Paula, pela palavra aí, esse puxão de orelha, né? Que nós precisamos mesmo, né? E é isso mesmo. O que você falou aí é o papel da igreja, né? É o que devemos fazer, é o que devemos ser mesmo. E aí, quem quiser já antecedendo aí, levantando as mãozinhas, pode ficar à vontade, já tem umas mãozinhas ali. E a gente tem esse costume, né, de falar alguma coisa. Não vou jogar tudo no fogo como vai ser com o Léo, viu, Ana Paula? Não tem perguntas teológicas, até porque que foi uma palavra bem direta mesmo, bem. Fazer agora como dizer agora como os pentecostais, foi uma chicotada, viu? Mas é isso mesmo. Estamos aqui para ouvir. Acredito que primeiro foi o professor, tô certo? Vai lá, professor. Manda ver, meu irmão. Isso. Adélio, parar a gravação? Só esperando a Adélio parar a gravação.